Gostaria mais uma vez de saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão. Para quem não me conhece, eu sou o Kennedy Bunga. Já estive aqui algumas vezes e agora estou aqui de volta para trabalhar com os irmãos durante os tempos aqui. Eu gostaria de felicitar a SAF, pelo Dia da Mulher Presbiteriana. Já falamos lá em cima, falou-se aqui agora. Gostaria também de apresentar minha felicitação às irmãs que são incansáveis no trabalho presbiteriano. Que o Senhor continue abençoando a vida das irmãs. Vamos então ao nosso estudo. Creio que mais apresentações em outras ocasiões nós teremos a oportunidade de conversar. Mas vamos então ao nosso estudo. Hoje o nosso estudo está na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1. Esse é o livro onde está o nosso estudo para o dia de hoje. Romanos capítulo 1. E aí a gente vai ver os versículos 1 até o versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 até ao 7. Como é um estudo bíblico, então eu vou falar e os irmãos também vão falar. Os irmãos vão fazer perguntas, naquilo que a gente puder responder, vamos responder, mas eu também vou fazer pergunta para os irmãos. Naquilo que os irmãos puderem responder também, por favor, estejam à vontade. Então, em qualquer momento da aula, o irmão, se tiver alguma palavra, pergunta, contribuição, quiser falar alguma coisa, por favor, pode pedir a palavra que daremos a palavra ao irmão e aí o irmão poderá então falar o que tenciona falar em nossa aula, tá, irmãos? Então vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Vamos então ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração, pedindo que Ele nos dê entendimento na compreensão da sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, a tua palavra foi aberta e lida. Agora carecemos da ação do Senhor para o nosso entendimento. Rogamos que o Espírito Santo, que inspirou homens santos para escrever a tua palavra, seja o mesmo Espírito Santo a iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos o real significado da tua palavra e extrairmos dela as aplicações, ó Deus, para o nosso viver. Essa é a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui já leu a carta aos Romanos? Quem já leu? Carta aos Romanos. Ok, aí, ok. Mas, dentre as mulheres, alguém levantou as mãos? Dentre as mulheres, alguém levantou as mãos que já leu a carta aos Romanos? A carta aos Romanos. A irmã já? Já, né? Então, a maioria aqui já leu a carta aos Romanos, pelo que podemos ver. O meu professor do seminário, onde eu estudei, onde o reverendo Tiago também estudou, o seminário JMC, tínhamos lá um professor chamado reverendo Sebastião, e ele
nos dava uma matéria chamada Metodologia de Investigação Científica. Nessa matéria, ele nos ensinou como fazer um trabalho, como estudar e como fazer um trabalho. E na parte de introdução para fazer um trabalho, ele nos dava sempre dicas de o que constitui uma boa introdução. Ele disse que uma boa introdução é aquela que aponta para todo o trabalho, é aquela que acena para o restante do trabalho. Então, a introdução não é em si o corpo do trabalho, mas também não pode ser algo diferente do trabalho. Então, é na introdução onde você chama a atenção da pessoa, onde você apresenta o conteúdo da pessoa. Eu não sei, o conteúdo do livro, né? Eu não sei aqui no Brasil, mas em Angola eu tenho alguns amigos que geralmente quando pegam um livro para ler, eles pulam o prefácio, a apresentação, a introdução e já vão direito para o conteúdo do próprio livro. É porque entendem que o mais importante é o conteúdo e não o prefácio ou a introdução. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas deixa eu dizer para você que introdução é importante. A introdução é importante. É a partir da introdução onde você vai ter conhecimento sobre o que o livro trata, que viés ou metodologia o autor vai utilizar no livro, o que esperar deste mesmo livro. Portanto, introdução é uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Então, vai aqui uma dica: quando você for ler o livro, não seja como alguns dos meus amigos lá em Angola que pulam a introdução, né? Leia a introdução, porque é a partir de lá que você vai ter ciência de o que o livro trata, qual metodologia ele então adota para tratar aquele tema. E no que diz respeito à Bíblia, não foge da regra, não foge desta mesma questão. O livro que nós lemos, a carta de Paulo aos Romanos, ele começa com essa pequena seção aí, que em algumas traduções aparece ali o epígrafo, tudo em letra em preto negritado, né, aparece introdução e prefácio, ou prefácio e saudação. É uma parte pequena, 7 versículos apenas, mas nesses 7 versículos nós encontramos lá Paulo falando ou introduzindo tudo aquilo que ele vai falar no restante dos 16 capítulos do livro. Portanto, esse é um trecho pequeno, mas aqui Paulo vai tratar de quase tudo, ou tudo do que ele vai desenvolver no restante da carta. Portanto, introdução é importante e Paulo aqui não foge da regra. Ele, nessa introdução, vai apresentar aquilo que é o seu discurso no livro todo. Aqui, então, portanto, Paulo vai apresentar o Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje, no nosso estudo. O tema do nosso estudo é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Se você tem caneta, eu trouxe aí para apontar, então pode apontar e vamos para frente. Então, o tema do nosso estudo hoje, baseado nesse texto, é o Evangelho de Deus. Vamos ver então o que Paulo trabalha de modo introdutório, o que é este Evangelho de Deus, o que ele vai desenvolver no restante da carta. Vamos ver aqui ele então introduzindo este mesmo assunto. Primeira coisa que a gente precisa ver vamos apresentar aqui um contexto da carta. Essa carta, né, é a famosa carta aos Romanos, e sabemos que Paulo então escreveu à igreja de Roma. Quem eram os romanos? Quem eram os romanos? Ouvi alguém aí falando? Diga. Eram gentios. Ok. O irmão lá? A mesma coisa, né? Alguém quer falar algo diferente do que os irmãos falaram aqui? Pode falar algo diferente, tá? Não tenha medo, não. Tá. Era a nação de Israel. Muito obrigado. Excelente, complementou. Muito obrigado. Os romanos eram cidadãos de Roma, que era o império do mundo da altura. Então, eles governavam Israel e os restantes das terras daí. Então, eles eram o império mundial do mundo daquele tempo. Então, Paulo vai escrever para esta
esta mesma igreja, para uma igreja que havia lá. Agora, como essa igreja surgiu? Olha, o próprio Paulo vai deixar claro aqui que ele não conhecia essa igreja. Lá no capítulo 14 ele vai falar sobre isso, que não conhecia a igreja, 14 e 15, né, não conhecia a igreja, que desejava conhecê-lo. No capítulo 1 também, que desejava conhecê-lo. Então, o que nos faz então entender que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, tá, né? Então, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Então, quem fundou a igreja de Roma? Alguém sabe? Muito bem. Qual é o nome do irmão? Jackson. Muito bem, irmão Jackson, muito bem. Essa informação que o irmão trouxe, ele disse que, segundo alguns estudiosos, a igreja de Roma foi fundada por pessoas que estavam no dia do Pentecostes. E essa informação nós encontramos no livro de quê? Livro de Atos, capítulo... Então vamos lá dar uma olhada em Atos, capítulo 2. Como é estudo bíblico, então vamos ter esse diálogo e vamos abrir bastante Bíblia para poder conferir as coisas que estamos aqui a falar. Atos capítulo 2. Vamos começar versículo 5. Dizem assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja, então aqui é o famoso texto de lá do Pentecoste, quando o Espírito Santo então é derramado sobre a igreja. E aqui são então os judeus que vejam os irmãos, ou as pessoas lá falando em outras línguas, há discussão sobre isso, quais outras línguas. A maioria dos estudiosos acredita que sejam línguas de outras nações, não aquela que diz ali língua dos anjos, mas línguas de outros povos. Tipo, por exemplo, nós falamos português e recebemos a graça do Senhor de, sem ter aprendido inglês, aí começar, pela operação do Espírito Santo, falar inglês ou espanhol, coisas por aí. Então, e eles então vão questionar como é que essas pessoas aqui estão glorificando a Deus na nossa língua. Então ficaram atônitos, admirados. Dentre as pessoas que ele vai citar, você viu aqui vários povos. Dentre esses povos, no versículo 10, vai dizer que também havia quem? Romanos. Então, como o nosso irmão Jackson apresentou aqui para nós, então os estudiosos têm dito que provavelmente, essa igreja de Roma foi fundada por esses irmãos que no dia do Pentecostes estavam lá, e houve então essas pessoas, a ação do Espírito Santo tocando em sua vida, houve a conversão dessas pessoas. Esses, quando voltaram cada um para suas nações, esses de Roma voltaram para Roma, e lá então fundaram a que é chamada de Igreja de Roma. Portanto, essa é a abordagem que tem se apresentado. Fato é, então, tendo dito isso aqui, dá então para nós dizermos uma coisa que os católicos falam que não é verdade. Os católicos dizem que a igreja de Roma foi fundada por quem? Por Pedro. E o texto não é verdade.
Já aqui no Pentecoste, todos estavam em Jerusalém, Pedro inclusive estava em Jerusalém, e havia cidadãos que moravam, cidadãos romanos, pessoas de Roma, que estavam onde? Lá em Jerusalém. Esses voltaram e eles é quem fundaram a igreja de Roma. Portanto, a igreja de Roma não foi fundada por Pedro, não foi fundada por Pedro. Então, não foi fundada por apóstolo Paulo, não foi fundada por Pedro, mas foi fundada por pessoas de Roma que estavam lá no Pentecoste. Esse é o entendimento que a maioria dos estudiosos chegam à compreensão para sobre a fundação desta mesma igreja. Agora, os romanos eram pessoas, né, como já dissemos, né, pertenciam ao Império Romano, né, eram gentios, e essa igreja de Roma, que é fundada lá em Roma, era então um povo que era uma igreja que tinha dois povos, era constituído de judeus e gentios. Então era uma igreja com dois povos, países diferentes, povos diferentes, línguas diferentes e inclusive culturas diferentes. Dá para imaginar na beleza disso? Mas também dá para imaginar na confusão disso? Então aguarda um pouquinho que a gente vai chegar lá. Então eram pessoas com povos, tinham essa mistura aqui então, né, de judeus e gentios. Paulo então vai escrever esta carta com o propósito de apresentar o evangelho aos crentes de Roma. Esse é o objetivo dele, apresentar o evangelho aos crentes de Roma para corrigir a divisão que havia lá. Lembra que nós falamos que essa igreja era constituída de judeus e gentios. É uma beleza, mas também tem problemas porque são culturas diferentes, então entra em choque. E nessa carta, então, Paulo vai apresentar o evangelho. Paulo tem em vista aqui dois propósitos. Um é apresentar o evangelho e, a partir deste evangelho, corrigir certos problemas que havia na igreja de Roma. Um dos problemas principais era problemas mesmo culturais, era a questão de as divisões que havia lá. Havia judeus e havia gentios, então havia conflito entre esses dois povos ali. E o que Paulo vai trabalhar isso aqui em Romanos capítulo 3, isso vai avançar até Romanos capítulo 15, trabalhando sobre essa mesma questão. Onde havia crentes fracos, crentes fortes, aqueles que comiam carne, não podiam comer carne, aqueles que guardavam sábado, que não guardavam sábado. Então havia esse conflito. Então Paulo, a partir do evangelho, vai corrigir esses problemas que havia, né, nesta mesma igreja. Mas não só isso era o seu objetivo, mas como também se dar a conhecer para essa igreja, porque ele tensionava ir para a Espanha, pregar o evangelho para a Espanha, e tensionava passar pela igreja de Roma, e esses aqui serem como também uma espécie de mantenedores do seu projeto missionário lá na Espanha. E ele vai tratar disso aqui no capítulo 1. E lá no final do livro também. Então, esse aqui era o propósito de Paulo. Então, nesses primeiros versículos, Paulo então vai introduzir aquilo que é o seu objetivo, vai introduzir aquilo que é a sua mensagem, que ele vai desenvolver com mais detalhes no restante do livro. Portanto, por isso é que nós vamos trabalhar aqui, ou estamos a trabalhar aqui o assunto que ele vai tratar, que é o Evangelho de Deus. Há duas coisas que Paulo vai trabalhar aqui sobre este Evangelho de Deus. Duas coisas que ele vai trabalhar. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4, e a segunda coisa vai do versículo 5 até o versículo 7. Então vamos lá ver a primeira parte. Nessa questão do Evangelho de Deus, Paulo então vai trabalhar a primeira parte do 1 ao 4, dizendo que o Evangelho é uma promessa antiga. É aqui, nessa parte, Paulo vai trabalhar esse assunto. O Evangelho é uma promessa antiga. Olha aquilo que ele vai dizer. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Então, Paulo, ele vai trabalhar aqui aquilo que vai dizer, a primeira coisa que vai trazer aqui, que o Evangelho é uma promessa antiga. Essa é a coisa, então, que ele vai trazer aqui, a promessa do Evangelho. Ele vai falar, ele primeiro vai se identificar, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha, nas cartas do mundo antigo, havia, então, o modelo de carta. Primeiro é a apresentação, né, o remitente para o destinatário, depois a saudação e aí o conteúdo da carta, né, se é pedido, se é agradecimento, e aí o conteúdo da carta. É igual, mais ou menos conforme nós temos aqui hoje. Você tem o e-mail lá, você tem
o remitente, você tem o destinatário, você tem o assunto, ou é assunto que lá se fala, né? O assunto do e-mail, e aí depois tem o corpo do e-mail. Então é mais ou menos assim a estrutura da carta do mundo da altura do mundo greco-romano, né, naquele tempo. Então Paulo vai seguir esta mesma linha e vai começar a dizer então, se apresentando: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele se apresenta. Mas uma coisa nos chama aqui a atenção. Paulo se apresenta com muitas coisas aqui, né? Com muitos substantivos aqui. Ele apresenta muitas coisas que diz respeito a si mesmo. Ele vai usar três expressões para se apresentar. Ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por que Paulo tem essa necessidade de repetir essas coisas? Será que não era somente Paulo, servo de Jesus Cristo? Não era suficiente? Por que ele tinha que repetir todas essas coisas que ali estão? Ora bem, meus irmãos, Paulo, aqui ele está acentuando aquilo que é a sua vocação. Ele está mostrando a sua vocação divina. Por quê? Porque no tempo de Paulo já era muito comum falsos profetas se levantando. Não somente isso, como também o próprio Paulo já estava a correr riscos, né, ou já estava sendo acusado por alguns irmãos, por algumas igrejas, de ele não ser um apóstolo verdadeiro, de não ser um apóstolo como tal, aqueles de lá de Jerusalém. Então Paulo aqui vai então se apresentar. Como é uma igreja que não conhece ele, então ele vai apresentar esses três termos ali, para apresentar a si mesmo, a fim de autenticar, mostrar então as suas credenciais daquilo que ele é. A primeira coisa é Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra aqui grega, servos, também pode ser traduzido como escravo. Então está a dizer: eu sou Paulo e eu sou escravo de quem? De Jesus Cristo. A segunda coisa, ele vai dizer então, vai se apresentar como apóstolo. Apóstolo é aquele que foi separado por Deus, aquele que foi comissionado por Deus, chamado para esse ofício de apostolado. Nós sabemos que nem todos têm esse ofício, né, de ser apóstolo. Diferente dos nossos dias, onde qualquer um aí se levanta e diz que eu sou apóstolo de Jesus Cristo, mas nas Escrituras nós temos as credenciais de ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele tinha que ver o Senhor Jesus Cristo, tinha que ser alguém que viu o Senhor Jesus Cristo assim, viu. Ver, andar com o Senhor Jesus Cristo. Segundo, ele tinha que ser alguém que foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Então o apóstolo tem que ser chamado diretamente por Jesus Cristo. Tem que ver a Jesus, andar com Jesus, ser chamado diretamente por Jesus Cristo. E terceiro, ele tinha que ser alguém que opera, faz sinais e maravilhas. Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele vai apresentar essas credenciais do apostolado dele, quando vai então defender o seu apostolado, lá creio que no capítulo 10. Então Paulo, ele se apresenta como apóstolo do Senhor Jesus. É diferente dos nossos dias. Os apóstolos que nós temos aqui, eles não viram Jesus, não andaram com Jesus, nem foram chamados diretamente por Jesus. Paulo, embora não andou com Jesus no tempo de Jesus, mas Paulo, ele viu a Jesus Cristo lá na entrada de Damasco. Vocês se lembram lá, Atos capítulo 9, viu a Jesus Cristo, e Paulo foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Ele vai sempre dizer nas suas cartas, vai sempre começar assim: Paulo, chamado por Deus. Paulo, apóstolo não por vontade humana, mas por vontade de Deus. E nas suas cartas, principalmente em Gálatas, ele vai dizer que ele não foi chamado por vontade de homem algum, mas o próprio Jesus é quem chamou ele, é quem separou ele. Então Paulo é um verdadeiro apóstolo. Então ele está se mostrar como um verdadeiro apóstolo, diferente dos falsos apóstolos e profetas que havia no seu tempo. E hoje também podemos dizer, hoje os apóstolos que têm aqui são apóstolos todos falsos. Basta ter o nome de apóstolo, pode ter certeza, é falso. Como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Então não é possível que foi chamado por Jesus Cristo e está vivo até hoje. Está morto. Então apóstolo bom é apóstolo morto. Então ele se apresenta primeiro como escravo de Jesus, segundo como apóstolo. Olha como ele está então a descrever a si mesmo.
Ele não começou com apóstolo, ele começou, eu sou escravo. Eu fui enviado, sou apóstolo. E terceiro, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo vai se apresentar, vai dizer, sou escravo de Jesus, sou apóstolo de Jesus, fui chamado por Jesus e eu fui separado para o evangelho de Deus. Aqui a palavra separado é um termo técnico designando um ofício. Ele foi separado para aquilo. É como se fosse, digamos aqui, na igreja, né? Não, vou dar outro exemplo. Eu fui informar na faculdade, né? Meus professores me informaram que aqui havia certas funções no Brasil, havia um tempo no Brasil, que certas funções você era profissional daquela área. Você vai passar anos e anos, você vai fazer aquilo. Se você é apenas aquele que coloca o carimbo, a tua função vitalícia vai ser aquilo. Não sei se é verdade o que ele me falou, né? É isso mesmo? Era aquilo. Então você fez aquela formação, você fica naquilo, você não pode mais fazer nada, é somente aquilo. Então é como se fosse, então, usando aqui essa ilustração apenas para dizer de Paulo. Paulo ele foi separado para o evangelho de Deus. E Paulo vai dizer aos Gálatas que esta separação se deu antes mesmo dele nascer. Então Paulo se apresentou aqui como escravo de Jesus, como apóstolo de Jesus, como separado para o evangelho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que ele vê aqui, que vemos aqui, a apresentação do apóstolo Paulo. Diante disso, então, fica claro para essa igreja que não conhecia Paulo pessoalmente, né, ou que muitos lá não conheciam Paulo. Paulo, então, se apresenta, fica então claro que Paulo realmente é um servo do Senhor. Paulo realmente é um ministro do Senhor. Esse que está a escrever para eles. Agora, então, Paulo, ele vai, então, seguir e vai mostrar aqui ao dizer que ele foi separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui ele vai mostrar aquilo que é a origem da sua mensagem. Ele é servo de Jesus, é apóstolo de Jesus e ele foi separado para o evangelho. A dizer, o evangelho de Deus, ele denota aqui aquilo que é a fonte ou a origem da sua mensagem. O termo grego pode ser traduzido, como se diz, o evangelho de Deus, pode ser traduzido como Deus é a origem deste evangelho, como também Deus é o dono deste mesmo evangelho. Então Paulo está a dizer que este evangelho que ele foi separado para pregar, não é o evangelho que ele inventou, não é o evangelho que ele recebeu de pessoas, mas o evangelho que tem origem em quem? Em Deus. É Deus que é a fonte deste evangelho. Este evangelho começou com Deus. Deus só lhe separou para aquilo que já existia. Bem como também pode ser entendido como Deus este evangelho pertence ao próprio Deus. Tem origem em Deus, como também pertence ao próprio Deus. Os dois sentidos na tradução aqui, dá para pegar esses dois sentidos. Tem tanto o evangelho origem em Deus, como também é o evangelho de Deus. Aqui cabe então algumas aplicações aqui para nós. É que Paulo vai dizer aqui que o evangelho então tem origem em Deus, mostrando então que o evangelho foi idealizado por Deus e é sobre Deus. O evangelho não é sobre o que nós fazemos. O evangelho é sobre aquilo que Cristo fez por nós. O evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus. O evangelho é a mensagem de Deus sobre a igreja. Nós precisamos entender isso. Não somos nós quem criamos o evangelho. Nós somos uma igreja evangélica reformada, pregamos o evangelho aqui, saímos para evangelizar, trazemos o evangelho, mas esse evangelho não tem origem em nós. Não teve origem em Paulo e não tem origem em nós. Não é de origem da igreja presbiteriana, não pertence à igreja presbiteriana, não pertence a você, não pertence a mim. O evangelho tem origem em Deus, o evangelho pertence a Deus. Portanto, o evangelho não é aquilo que você faz para Deus. O evangelho é aquilo que Deus em Cristo fez para você. Isso precisa ficar claro para nós. Não fomos nós que inventamos o evangelho. Se criou essa igreja, se construiu essa igreja, mas essa igreja, quando estava construída, o propósito de construir essa igreja, a igreja não, digamos assim, criou ou inventou o evangelho. A igreja, ele só prega aquilo que já teve origem em Deus, aquilo que pertence a Deus. Então isso precisa ficar bem claro. O evangelho não é você. O evangelho não tem origem em você. O evangelho não é a nossa igreja. O evangelho tem origem em Deus. O evangelho não é a mensagem de Deus, da igreja sobre Deus, não. O evangelho é a mensagem de Deus para a igreja. Isso então precisa ficar bem claro aqui para nós. Então Paulo ele vai então seguir nesse seu entendimento
dizendo então que este evangelho foi prometido outrora. Este evangelho é uma promessa antiga de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. O qual foi por Deus. Esse o qual remete a quê? Ao evangelho, né? O qual faz referência ao evangelho. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então vai dizer que este evangelho que tem origem em Deus e é sobre Deus, e pertence a Deus, ele não é uma novidade. Então Paulo, ao se apresentar aqui, disse a origem deste evangelho e disse o dono deste evangelho, mas também vai dizer aqui que este evangelho então que ele prega, que não é dele, não foi inventado por ele. Ele então vai remeter para aquilo que são, onde se veja as promessas deste mesmo evangelho. Ele vai dizer, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então Paulo vai mostrar aquilo que é a antiguidade do evangelho. Então Paulo está mostrando para essa igreja de Roma que o evangelho que ele prega, ele é servo de Deus, é apóstolo separado por um evangelho, que tem origem em Deus, pertence a Deus. E este evangelho que ele prega não foi inventado por ele e não é uma novidade. Paulo não está inventando este evangelho. Porque Paulo também sofria perseguição de outras igrejas, dizendo que ele inventa uma mensagem. Os judeus tentavam, muitas vezes, dizendo que Paulo está inventando coisas. É por isso que muitas vezes ele foi perseguido, inclusive foi preso lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então Paulo está dizendo aqui que este evangelho é uma promessa de Deus antiga. E essa promessa vai dizer, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, aqui Paulo vai mostrar que este evangelho já foi prometido lá há muito tempo atrás. Deus prometeu este evangelho por intermédio de quem? Dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então Paulo aqui vai remeter aquilo que é o que os profetas falaram, seja os profetas no sentido restrito, chamados para isso, como profeta no sentido amplo. Por exemplo, Davi também chamado nas Escrituras como profeta, não no sentido restrito, mas no sentido amplo. E todos esses ali foram então por Deus, foram usados por Deus para pregar, para trazer essa promessa do evangelho. Então, é isso que nós vemos aqui. Aqui Paulo, então, ao dizer que o evangelho foi prometido por Deus outrora, ele apresenta duas coisas aqui que nós precisamos observar. A primeira é que este evangelho foi prometido por intermédio dos seus profetas. Faz referência, como eu já disse, né, aos profetas que Deus levantou a fim de falarem sobre este mesmo evangelho. A segunda é que este mesmo evangelho aqui Paulo então vai reconhecer aquilo que é a inspiração da Sagrada Escritura. Ele vai dizer que Deus, por intermédio dos profetas, falou nas Sagradas Escrituras. Aqui Paulo tem em mente quais escrituras? Do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então Paulo vai reconhecer que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. É Deus quem utilizou os profetas para registrar, a fim de então mostrar, ou de descrever então aquilo que é o evangelho, que é a promessa de Deus para as pessoas, para a sua igreja. Então Paulo vai mostrar aqui que as escrituras foram inspiradas por Deus. Outra coisa que Paulo vai mostrar aqui, ao dizer que este evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, ele tem em mente o Antigo Testamento, porque o Novo ainda estava sendo escrito. Então, além de reconhecer o Antigo Testamento como inspirado, Paulo também vai reconhecer o Antigo Testamento como sendo a mensagem do Antigo Testamento sendo o quê? O evangelho. Meus irmãos, dá então para perceber aqui de como a dicotomia que a gente faz não é a que Paulo faz, como a separação da Bíblia que a gente faz não é que Paulo faz. Como é que geralmente a gente divide a Bíblia? Antigo Testamento é que? Lei. E Novo Testamento é que? Graça. Antigo Testamento é mandamento, lei, e Novo Testamento é evangelho. Paulo está dizendo não. Está dizendo que o evangelho que ele prega é o evangelho que é o evangelho de Deus, e Deus prometeu este evangelho por intermédio dos profetas nas Escrituras, fazendo referência ao Antigo Testamento. Ou seja, para Paulo, todo o Antigo Testamento diz respeito ao evangelho. Então, tira da tua cabeça que o Antigo Testamento é lei e que o Novo Testamento é evangelho. Não. O Antigo Testamento também é evangelho. A questão é que o Antigo Testamento é a promessa do evangelho e o Novo Testamento é o cumprimento de quem?
do Evangelho. Então, o Antigo Testamento, nós vemos ele falando de lá. Prometendo este mesmo Evangelho, falando do Evangelho que está por vir. O Novo Testamento já é a realidade do cumprimento deste Evangelho que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, leia também o Antigo Testamento. Não fique só no Novo Testamento, achar que só lá está o Evangelho. Leia o Antigo Testamento, que lá também tem a promessa do Evangelho. Vamos ver então como é que esse Evangelho foi profetizado outrora no Antigo Testamento. Na verdade, antes disso, é melhor a gente avançar aqui nos versículos, depois vamos ver alguns versículos do Antigo Testamento que falam sobre esta promessa do Evangelho. Então, até aqui nós vimos que este Evangelho, então, vimos aqui que ele é uma promessa antiga, né? O Evangelho vimos aqui a promessa deste Evangelho que está lá no Antigo Testamento, é a mensagem que Paulo pregava. E agora então nós vamos ver qual então a natureza deste mesmo Evangelho. Mas antes disso, gostaria de passar a palavra aos irmãos se tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Exatamente, meu irmão, exatamente. Então, Paulo está a mostrar para os judeus que faziam parte da igreja de Roma, né, porque ele escreveu para essa igreja, de que este evangelho que ele prega já está lá no Antigo Testamento, sempre esteve lá, nunca mudou, sempre esteve lá, né, sempre esteve lá. Então, é que está a mostrar, exatamente, meu irmão. Alguém mais quer fazer uma colocação, uma contribuição, uma pergunta? Existem. Ainda existe, meu irmão. Tá. Então, vamos aqui então avançar. Olha então, agora vamos ver então no versículo 4 e versículo 5, no 3 e 4, Paulo então vai descrever a natureza deste evangelho. Até que nós falamos que Paulo, ele é servo, se identificou, Paulo mostrou o evangelho que ele prega, que tem origem em Deus, e Deus é o proprietário deste evangelho. E Paulo também disse que este evangelho foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento por Deus mesmo. Mas então, até agora, Paulo não falou, mas esse evangelho é o quê? Né? Só estamos a falar evangelho, esse evangelho é o quê? Então, Paulo vai descrever, de maneira resumida, este evangelho no versículo 3 e no versículo 4. Olha lá que ele vai dizer. No 3 e no 4, ele vai dizer: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui Paulo vai descrever, de maneira resumida, qual é este evangelho que ele está então falando. No versículo 1 e 2, ele falou do evangelho, mas não... Tá bom, evangelho, mas... O que é este evangelho? Este evangelho é o quê? Qual a natureza deste evangelho? Até então nós não sabemos, né? Você sabe porque você já é crente, você já ouve tanto o que é esse evangelho. Mas então aqui no versículo 3 e 4, ele então vai descrever o que é este evangelho que ele está falando ali. Porque, como ele mesmo disse, né? Alguns lá, ele diz na carta aos Gálatas, alguns trazendo outros evangelhos que não são evangelhos, verdadeiramente. Então ele vai descrever então. Ele vai resumir este evangelho, ele vai falar de maneira resumida nesses dois versículos, trazendo um resumo deste mesmo evangelho aqui. Então, Paulo aqui, ele vai apresentar aquilo que é o conteúdo do evangelho. Ou seja, ele vai descrever em palavras miúdas Jesus Cristo. O evangelho diz respeito a quem? A Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. Com respeito a seu filho. Então, o evangelho que foi prometido no Antigo Testamento é com respeito a quem? A seu filho. Então, ele está a dizer o Filho de Deus, que é o Filho de Deus.
Só que, ao dizer aqui com respeito a seu Filho, ela aponta para aquilo que é a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Esse seu Filho, ele sempre existiu. Como nós conhecemos muito bem na doutrina, é chamada a segunda pessoa de quê? Da Trindade. O Filho que é coeterno com o Pai, da mesma natureza com o Pai, que sempre existiu. Agora ele vai descrever, não só dizendo que ele é divino, mas ele vai continuar dizendo que ele se fez carne. Olha o que ele vai dizer. O qual faz referência a quem? A seu Filho. O qual, segundo a carne, veio da descendência de quem? De Davi. Olha uma coisa aqui interessante. Com respeito a seu filho, não falou seu filho veio de quê? Não, ele falou com respeito a seu filho. Apontando então, aqui entre linhas, que a origem desse filho é eterna. Na sua natureza divina, ele não tem início nem fim. Ele é eterno, sempre existiu. Agora, na sua natureza humana, que ele vai dizer, o qual segundo a carne veio de quem? Da descendência, ou seja, passou a existir. Então, o Filho de Deus sempre existiu, Deus, mas ele se encarnou ali, então, quando teve a natureza humana, passou a existir, então, o que nós conhecemos como sendo veio da descendência de Davi. Aqui há muitas informações, nós não temos tempo para tal. Mas, de modo resumido, algumas coisas que ele aqui apresenta. Primeiro, apresenta a natureza divina de Jesus. E segundo, apresenta a natureza humana de Jesus. Que Jesus Cristo, segundo a carne diz, nas Escrituras, muitas vezes tem significado diferente, dependendo do contexto. Às vezes, a carne diz respeito à natureza pecaminosa, mas às vezes a carne diz respeito à natureza humana. Então, está a dizer, com respeito à natureza humana, veio da descendência de quem? De Davi. Então, Jesus é da descendência de Davi. É como se fosse aqui no Brasil, eu estava conversando lá com os irmãos, né, o brasileiro é multicultural, né, tem povos, é uma mistura, não é isso? Dificilmente você vai encontrar um brasileiro genuinamente brasileiro, né, com exceção dos ameríndios. Brasileiro, às vezes, tem descendência africana, descendência alemã, descendência espanhola, então desse jeito. E ele vai, então, apresentar aqui Jesus com essa descendência de Jesus. Com respeito à sua divindade, ele sempre existiu. Filho de Deus, Deus. Mas com respeito à sua natureza humana, ele veio da descendência de quem? De Davi. Isso é importante que ele está aqui dizendo. Porque era necessário, o Antigo Testamento falava que Deus deveria suscitar um filho de Davi que deveria reinar, se sentar sobre o trono de Davi e deveria reinar para sempre. O Antigo Testamento fala muito sobre isso. Portanto, não é sem razão que Jesus veio da descendência de Davi, tinha que vir da descendência de Davi, porque ele é o rei prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi, que deveria então reinar. O livro de Mateus fala descreve essa genealogia, né, para fulano, gerou fulano, até chegar em Davi, mostrando então que Davi é verdadeiro, Jesus é verdadeiro filho de Davi, portanto, o legítimo rei de Israel. E não um Jesus impostor, como os judeus ortodoxos tendem a crer hoje, né? Mas o Jesus realmente que foi prometido no Antigo Testamento, que viria da descendência realmente de Davi. Aqui então vemos ele apresentar duas naturezas de Jesus. Natureza quê? Divina e natureza humana. Mas ok, Jesus tem duas naturezas? É o que Deus está nos dizendo. Você só tem uma natureza, humana. Mas Jesus era Deus e homem. Não era 100% Deus e nem 100%... não era 50% Deus e 50% homem. Não, era 100% Deus e 100% homem. A pergunta é, por que ele tinha de ter essas duas naturezas? Por quê? Por que ele tinha de ter essas duas naturezas? Sim? Alguém quer falar? O irmão quer falar? Sim, presbítero. É presbítero, né? Sim, me lembro de presbítero. Ok. Exato, muito bom. Para sentir a dor e passar no que o homem passava. Okay. Meu irmão.
Exato. O irmão falou ali duas coisas. Ele precisava ser Deus porque só Deus pode salvar. Ele precisava ser homem porque somente um homem pode morrer por outro homem, como representante, segundo Adão. E é exatamente isso que o nosso irmão ali acabou de falar. Paulo vai explicar isso no versículo 4. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Versículo 4, né? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui, de modo resumido, Paulo vai descrever a necessidade de Jesus ser Deus e homem. Por quê? Porque como somente Deus pode salvar, porque para ser salvador tem que ser perfeito. E quem é perfeito? Somente Deus. Para suportar a ira, somente Deus. Então, só Deus salva. Então ele tem que ser Deus. Mas não somente Deus, porque Deus não é homem. Deus não tem sangue. Tem que ser alguém que é homem para morrer em favor dos homens, para nos representar legalmente. Adão nos representou legalmente diante de Deus, e Adão caiu e pecou, e todos nós fizemos que fomos condenados. Agora era necessário que alguém também, homem, fosse então representar esses mesmos homens para os salvar, para morrer no lugar desses mesmos homens, porque só um homem pode morrer no lugar do próprio homem para pagar pelo pecado desses mesmos homens. Tanto como Deus, só ele poderia ser perfeito para poder então, então como homem ele tinha que morrer, mas só que tinha que ser Deus também, porque só Deus pode ser então perfeito para morrer pelos imperfeitos. Então é necessidade dele ser Deus e homem ao mesmo tempo, a fim de ser o nosso Redentor, a fim de ser o nosso Salvador. Deus morrendo por nós e como homem então nos representando, derramando seu sangue por nós. Bendito seja o nosso Salvador. Como homem é exatamente igual a mim, só que sem pecado. Mas Deus, mas não ser homem, é Deus perfeito. Por isso é que Adão caiu. Porque é falho. Foi criado perfeito, mas com a possibilidade de falhar. Mas o nosso Senhor, ele não somente é homem, mas é Deus. Portanto, não tem nenhuma chance dele falhar. Por isso é que ele é teu perfeito Salvador. Você pode confiar nele completamente. Ele te entende, porque ele é homem igual a você. Mas ele é muito mais além de igual a você. Ele também é Deus. Portanto, o nosso perfeito Salvador, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, ele vai falar desse mesmo da natureza do Evangelho. Então, o Evangelho diz respeito a Jesus Cristo. Jesus que veio, se encarnou, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Este é o Evangelho. Paulo, então, de modo resumido, apresenta aqui este Evangelho. E tudo o que ele aqui está a dizer, ele vai trabalhar de maneira vai desdobrar isso, desenvolver isso no restante dos capítulos. No capítulo 2, no capítulo 1 mesmo descrevendo a ira de Deus, capítulo 2 descrevendo que todos são pecadores, no capítulo 3 descrevendo que todos merecem o inferno, no capítulo 4 falando sobre como somos justificados, no capítulo 5 de como que as bênçãos que nós temos da justificação, e aí por diante então vai descrever. Mas ele aqui está então apresentado de maneira resumida, introduzindo este mesmo Evangelho. Então até aqui do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos então Paulo mostrando aquilo que é Paulo então dizendo que o Evangelho é uma promessa antiga de Deus. O Evangelho que ele prega é uma promessa antiga de Deus. Agora, a segunda coisa que Paulo vai apresentar no versículo 5 até o versículo 7 é que este Evangelho, que é uma promessa antiga de Deus, este Evangelho não somente é uma promessa antiga de Deus, como também é uma promessa para todos os povos. No primeiro ele falou, o Evangelho é uma promessa antiga de Deus, e ali ele foi descrevendo. Descreveu a origem deste Evangelho, como é que Deus falou disso antigamente, o que é este Evangelho. E agora então vai descrever, vai então dizer quem são os destinatários deste Evangelho. Ele vai então aqui dizer que este Evangelho é destinado a todos os povos. Antes de nós entrar nessa questão, eu esqueci de apresentar alguns versículos, alguns textos no Antigo Testamento, só para nós olharmos como exemplo de como o Antigo Testamento realmente tratava deste mesmo Evangelho. Vamos então ver aqui rapidamente. Alguém abra, por favor, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ou vamos começar lá de Gênesis. Pode abrir esse texto. Outro abra lá, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Eu poderia, nós não temos tempo, mas nós poderíamos pegar
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até Malaquias, e mostrar como lá está tudo profetizado sobre Jesus Cristo. Vamos lá. Gênesis 3,15, Isaías 9,6, Miqueias, estou pulando alguns textos, porque não temos tempo de ler todos eles. Mas vou citar aqui, quem puder anotar, anota, depois lê, né? Gênesis 3,15, Deuteronômio 18,15, Isaías 9,6, Jeremias 23, 5-6, Miqueias 5,2, Zacarias 9,9, Malaquias 3, 1-5, Isaías 53 todo. Então, são apenas alguns exemplos de textos do Antigo Testamento que falam sobre este evangelho, essa promessa do evangelho. Vamos ler alguns. Gênesis 3,15. Quem achou pode ler. Esse texto é um texto pequeno que está num capítulo tão grande, né? Que é capítulo que trata sobre? Não entendi. A tentação e? Alguém falou ali, a tentação e? A queda do homem. Tentação e, consequentemente, a queda do homem. Então vamos aqui lembrar, você crente tem lido a Bíblia, né? Você crente tem lido a Bíblia, né? Tem, né? Tem que ler. Vamos então aqui lembrar rapidamente. Gênesis é a história de quê? Do princípio. Tanto é que Gênesis significa mesmo começo, origens ou princípios. Tá, né? A palavra lá foi traduzida para Gênesis, o termo hebraico é isso. Capítulo 1, o que ele trata? A criação. Tudo bonitinho, beleza, tudo muito bom. Capítulo 2, o que ele vai falar? Continua na criação, mas aí vai desenvolver sobre essa criação. O que ele trabalhou de modo resumido no capítulo 1, agora no capítulo 2 ele vai focar o homem. No capítulo 1 ele falou rapidamente, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e falou, dominam sobre a terra do mar e tal. No capítulo 2 vai descrever como Deus criou este homem. A partir do pó da terra, criou a mulher da sua costela, ele colocou no jardim, deu ordens para ele, então está lá. Agora, estava tudo muito bom. Você lê Gênesis 1 e lê Gênesis 2. Uau, que mundo belo. Você chega no capítulo 3, o que acontece? O texto começa. Havia, como ele fala havia, né? Como é que começa o capítulo 3? Mas a serpente, né? A palavra ali é importante. Ou seja, leia aqui o raciocínio. Gênesis 1 e 2, tudo muito bonitinho. Capítulo 3. Mas a serpente. A palavra inicial é importante. É que muda o cenário. Ali o termo mas, a palavra mas, temos estudado em português, é um advérbio, né? Advérbio. Esse advérbio mostra o contraste. Mas, no entanto, porém, é então mostrando uma oposição. Algo diferente do que estava lá. Ou seja, Gênesis 1 e 2 estava tudo muito bom, uma belezinha, como dizem aqui no Brasil. Mas, ou seja, dá-te mostrar lá, aqui vai começar uma coisa que vai contrariar aquilo que está lá. Aí vai dizer, mas a serpente, e aí vem a descrição da tentação, e aí vem a queda. Vocês conhecem a história toda lá, e o homem pecou. Agora o versículo, capítulo 3, no mesmo capítulo da queda, o versículo 15, um pequeno versículo apenas, ele vai descrever aquilo que os estudiosos têm dito de o proto-evangelho, ou seja, a primeira promessa do evangelho. Vai dizer que Deus vai suscitar um descendente da mulher que vai ferir a cabeça a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai quê? Vai esmagar a sua cabeça. Ali é Deus profetizando, é Deus prometendo o evangelho. A primeira promessa do evangelho está lá. Todo o restante da Bíblia, depois de Gênesis 3,15, tudo é apenas o desenvolvimento desse trailer que ali está, do spoiler, do trailer. Sabe o filme? Tem um trailer, né? Tem lá o trailer e depois o filme é apenas o desenvolvimento daquilo que está lá no trailer. É isso. A Bíblia toda é Gênesis 3,15. Toda a Bíblia. Tudo o que vai vir lá depois é desenvolvimento disso. O que ela diz? Diz que a serpente, que é Satanás, deveria realmente ferir
a Jesus Cristo, deveria ferir o seu calcanhar. Ou seja, Jesus deveria sofrer. Mas esse Jesus seria vitorioso sobre a serpente, porque deveria fazer o quê? Esmagar a sua cabeça. Então, enquanto que Jesus seria ferido, mas Jesus, o filho da mulher, né? Mas esse filho da mulher deveria esmagar a cabeça dessa serpente, ou seja, deveria destruir essa mesma serpente. O que está se dizendo ali? A serpente teve vitória em tentar os nossos pais, e por meio dele veio a queda. Mas Deus está dizendo, sabe essa mesma mulher por meio de quem você tentou e veio o pecado? Você está achando que por isso você estragou os meus planos. Vou te mostrar que eu é que sou o Criador. Eu é que sou Deus. Essa mesma mulher, por meio de quem veio o pecado, é dela que vai vir também o Redentor, que vai esmagar você, vai destruir você. Portanto, mulheres, quando um dos dias alguém te falar, é por causa de vocês que veio o pecado, diga, também por causa de nós que veio o Salvador. Jesus Cristo veio por meio de vocês. É Deus mostrando então a sua maestria. Aqui fala maestria, né? De como Ele está no governo das coisas. Não temos tempo para desenvolver esse assunto aqui. Mas então Deus ali fala, e esse filho é o Senhor Jesus Cristo, que deveria vir e deveria então destruir Satanás, deveria então redimir aqueles que caíram no pecado. O restante da Bíblia vai falar sobre isso. O outro texto que nós falamos é lá, Isaías 9:6. Quem achou pode ler, por favor? Isaías então profetizando muito tempo atrás, muitos séculos atrás. Veja, Gênesis era lá no início. Depois passa muitos anos. Tem toda a história ali também, continuar falando de Jesus. Não temos tempo para ler lá, né, no chamado de Abraão e tudo. Mas então Isaías, depois muitos anos atrás, Isaías volta também a falar. Isaías também fala desse assunto. Vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Né, vai dizer que o que está sobre os seus ombros. E vai dizer que ele vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Ou seja, este menino ele é tudo isso, mas também ele é o Deus Forte. Aqui apresentando também as duas naturezas de Jesus. Veja como o Evangelho não é mesmo novidade. Não é uma novidade, não. É o que Paulo está dizendo. Isso não é novidade que prego. O Evangelho que eu prego não é novidade. Estava lá no Antigo Testamento. Nós não vamos ler, mas você conhece muito bem Isaías 53, não é isso? Inclusive o Projeto Sola transformou em música, né? Ele não tinha qualquer beleza. E descrevendo Isaías, nós lemos aquele texto, não tem como você não dobrar o seu coração ao nosso Salvador. Homem de dores, sabia o que padecer, mostrando então, falando de o que Jesus deveria passar por nós. Então, esses textos que eu citei, todo o Antigo Testamento falam sobre isso. Sobre esta promessa de Deus, do Evangelho, que Deus deveria prometer um Salvador, que deveria morrer e salvar a humanidade, e todo o Antigo Testamento está sobre isso. E Paulo está dizendo, gente, isso que eu prego não foi inventado por mim, está lá no Antigo Testamento, é Deus quem prometeu, e prometeu lá pelos profetas, está registrado no Antigo Testamento. Agora então, esses textos que eu citei, você pode ler em casa para ver como exemplo de como o Evangelho realmente está lá no Antigo Testamento. Agora então ele vai então descrever, vai então falar quem são os destinatários deste mesmo Evangelho. Quem são os destinatários deste mesmo Evangelho? Ele vai dizer aqui, por intermédio de quem vieram a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Aqui então Paulo vai mostrar aqueles que são os destinatários deste Evangelho. Os judeus achavam que o Evangelho seria para quem? Para eles somente. Porque Deus chamou os judeus e achava que esse seria só para eles. E Paulo, ele pregava para os judeus e para os gentios. E Paulo vai mostrar aqui que este evangelho, ele recebeu graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência em fé entre os gentios. Então, está a mostrar os destinatários deste evangelho. Aqui a palavra, colocada aqui como gentios, a palavra grega também pode ser traduzida como entre as nações. Ou seja, Paulo está a mostrar aqui que os destinatários deste evangelho que Deus falou lá no Antigo Testamento, não são somente quem? Os judeus. É todos os povos, todas as nações são destinatários deste evangelho. Deus prometeu esse evangelho para todas as nações. E ele vai dizer no versículo
6, de cujo número sois vós também, chamados para ser de Jesus Cristo. Então, esses romanos que estão aqui estão a cumprir um propósito de Deus, que esse evangelho também dizia a respeito a eles. Então, esse evangelho que foi profetizado no Antigo Testamento é também de respeito também para eles. Então, foi profetizado e foi prometido para todos os povos, não só para os judeus, mas também para os gentios. E lá no Antigo Testamento você já via isso aqui. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e por meio dele para criar a nação de quê? De Israel. Mas nos esquecemos que lá no próprio texto de Gênesis 12, Deus dá uma promessa: em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, Israel não era, o foco de Deus não era apenas Israel. Era Israel e a partir de Israel todas as nações. Um exemplo disso aqui é o povo de Nínive. O povo de Nínive foram convertidos ao Senhor, mas eles não eram judeus. E no Novo Testamento, um dos exemplos que podemos dar é a própria igreja de Roma. Havia lá judeus, mas havia também quem? Gentios. E nos nossos dias podemos falar de exemplo você, eu. Nós não somos judeus, mas o Evangelho nos alcançou, o Evangelho foi nos dado como promessa de Deus para nós também. Então entendemos que este Evangelho que é antigo, foi prometido para todas as nações. Nós hoje temos este Evangelho porque Deus idealizou este Evangelho para nós também, Meus irmãos, então aqui em conclusão, podemos então dizer, meus irmãos, que o Evangelho não é uma novidade. Pelo contrário, é uma promessa antiga de Deus profetizada e registrada no Antigo Testamento. E essa promessa é então destinada a todas as nações. Nesse sentido, nós devemos enxergar o Antigo Testamento não como a gente enxerga o Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento como Evangelho. Não, o Evangelho está no Antigo Testamento como está no Novo Testamento. É que no Antigo está a promessa do Evangelho e no Novo está o cumprimento deste mesmo Evangelho. E aqui nós então vemos a graça e misericórdia de Deus para conosco. Nós pecamos, Deus tinha a obrigação de nos prometer o Evangelho? Tinha essa obrigação? Não. Ao nos prometer o Evangelho, lá no início, em Gênesis 3,15, vemos ali a graça e misericórdia de Deus para conosco. E este Evangelho, Deus vai desenrolar no decorrer da história. Deus vai trazendo este Evangelho no cumprimento deste mesmo Evangelho. Então, meus irmãos, e por último, ao saber que o Evangelho é uma promessa para todas as nações, isso deve nos motivar a fazer missões também. O Evangelho não é para um povo só, o Evangelho é para todos. Deve ser pregado para brasileiro, para americanos, para japoneses, para angolanos, para africanos, para asiáticos. Deve ser pregado para todos. Portanto, em nossa obra de evangelização devemos ser firmes, devemos ser abundantes, sabendo que este Evangelho Deus prometeu para todas as nações. Não que todos vão ser salvos, mas que em todas as nações, as pessoas que foram eleitas por Deus, a quem este Evangelho vai entrar. Pregamos para todos, mas cabe a Deus, por meio deste Evangelho, chamar os seus eleitos. Assim como está lá em Apocalipse, que Jesus Cristo comprou para Deus homem de toda língua, tribo, povos e nações. Então, é este Evangelho que nós queremos aqui, este Evangelho que Paulo vai apresentar aqui. O Evangelho é uma promessa antiga de Deus, registrada nas Escrituras. E este Evangelho é uma promessa para todas as nações. E é deste Evangelho que nós cremos. Não diz respeito a nós, diz respeito a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos terminar por aqui, porque o nosso tempo já se foi. E também podemos concluir também a nossa aula, embora correndo, mas concluímos. E vou dar espaço só para 2 perguntas, aí a gente já encerra, tá? Alguém tem 2 perguntas ou comentário? Aí a gente encerra e devolve para o nosso irmão que está a dirigir. Sim. Bem rapidinho mesmo, meu irmão, porque... Lá no quê? Fazia referência à questão de os judeus, eles buscavam sinais. Tá, né? Buscavam sinais. Então, eles estavam viciados em ver para crer. Então, tem que ter algum sinal para crer. E Jesus está dizendo, olha, vocês que viram, ou vocês que creram sem ver, vocês são bem-aventurados. Tá? Essa era a questão. Mais alguém? Uma dúvida, uma colocação? Não, né? Tá, meus irmãos, obrigado pela atenção e espero me ter feito
compreensível aos irmãos. E temos então aprendido a palavra do Senhor hoje e podemos então aplicar em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra ao nosso irmão que estava dirigindo.